E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Física Viral. Eu sou o professor Marcos e nessa videoaula eu vou estar resolvendo para vocês a lista de exercício sobre as leis de Ohm. É uma lista simples que ela vai começar com um nível bem simplesinho e depois ela vai dando uma avançada. Vamos lá? Para quem não teve acesso a essa lista, está na descrição do nosso canal. Primeiro exercício, diz assim pra gente: um chuveiro elétrico submetido a uma diferença de potencial de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente de 10 amperes. Qual a resistência elétrica do chuveiro? Então, galera, aqui ele quer saber o valor da resistência do nosso chuveiro. Para isso, ele deu o valor da nossa diferença de potencial de 220 volts e a corrente que atravessava esse resistor de 10 amperes. Para determinar o valor da resistência, basta eu dividir a tensão pela corrente. Tensão elétrica 220 dividido por 10 e vou ter uma resistência de 22 ohms. Beleza? Vamos seguir. Próximo exercício, um exercício bem simples também. Determine a diferença de potencial que deve ser aplicada a um resistor de 6 ohms para ser atravessado por uma corrente de 2 amperes. Agora ele quer determinar o valor da diferença de potencial. Para isso, ele deu o valor da resistência de 6 ohms e a corrente que atravessava esse resistor de 2 amperes. Tensão elétrica é igual resistência vezes corrente. Tensão elétrica, portanto, é igual a 6 vezes 2. Eu tenho um valor de 12 volts. Beleza? Tá aqui a resolução do nosso exercício 2. Pessoal, próximo exercício, também simples de aplicação. Diz assim: uma lâmpada incandescente é submetida a uma diferença de potencial de 110 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 5,5 amperes. Qual nessas condições é o valor da resistência elétrica do filamento? Pessoal, ou melhor, do filamento da lâmpada. Aqui ele quer determinar novamente o valor da resistência. Para isso, ele deu o valor da diferença de potencial de 110 volts e uma corrente que atravessava de 5,5 amperes. Então, como exercício 1, resistência é igual a tensão dividida pela corrente. Tensão 110 dividido por 5,5. 110 por 5,5 vai dar 20 ohms. E a gente tem a resolução do nosso exercício 3. Estão acertando, pessoal? Vamos lá. Próximo exercício, exercício 4. Vou fazer ele aqui. Diz assim, exercício 4 pra gente. Nos extremos de um resistor de 200 ohms, aplica-se uma diferença de potencial de 100 volts. Qual é a corrente elétrica que percorre o resistor? Galera, é o seguinte, aqui ele te dá o valor da resistência de 200 ohms, certo? Ele te dá o valor da sua diferença de potencial aplicada sobre essa resistência de 110 volts. Ele quer saber a intensidade da corrente. A intensidade da corrente vai ser a diferença de potencial dividida pela resistência. Diferença de potencial 100. Opa, aqui é 100, tá bom, pessoal? 100 dividido por 200. Eu vou ter uma corrente elétrica de meio ampere. Acertaram? Beleza? Vamos dar continuidade aqui na nossa resolução de exercícios. Quando eu acabar aqui, aí eu vou desligar um pouquinho e a gente continua. Vamos lá. 5. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma diferença de potencial de 20 volts, é percorrido por uma corrente de 4 amperes.
para que o resistor seja percorrido por uma corrente de 3 amperes, que DDP deve ser aplicada a ele? Pessoal, trata-se de um resistor ôhmico. Lembra, a resistência ôhmica é aquele que se mantém constante. Então vamos lá, ó. Primeiramente, eu tenho que determinar o valor dessa resistência, porque eu não sei o valor dessa resistência. Dá pra gente resolver de duas formas. Colocando R1 igual a R2, mas aqui eu vou fazer separadamente. Vou calcular primeiro o valor da resistência e depois eu vou calcular o valor da diferença de potencial. Então vamos lá. Para o exercício 5, eu começo assim, ó. Eu tenho assim, ó. Para uma tensão de 20 volts, eu tenho uma corrente de 4 amperes. Portanto, a resistência, que é a tensão dividida pela corrente, vai ser 20 dividido por 4, 5 ohms. Agora, eu vou determinar o valor da diferença de potencial aplicada sobre esse resistor de 5 ohms, quando sobre ele percorrer uma corrente de 3 amperes. Então, vem cá. Tensão elétrica é igual a resistência vezes o valor da corrente. Tensão elétrica, resistência, calculei 5 e a corrente 3. Tensão elétrica, portanto, é igual a 15 volts. Beleza? Se vocês colocaram R1 é igual a R2, o 1 sobre 1 é igual o 2 sobre I2, também vou determinar o valor dessa tensão. No caso, seria de quanto ali? De 15 volts. Beleza? Agora a gente vai para um exercício de gráfico. Eu gosto muito de gráfico. A curva característica de um resistor é dada abaixo. Determine sua resistência elétrica R, o valor de U2 e o valor de I2. Então, vou apresentar o gráfico aqui para vocês. No exercício 6, a gente tem o gráfico, olha só, de tensão pela corrente elétrica. E aí eu tenho os pares ordenados. I2, ele está ligado aos 3 volts. 8 volts, eu tenho uma corrente de 4 amperes. Para uma tensão 2, eu vou ter uma corrente de 7 amperes. Ele quer determinar o valor da resistência, o valor de I2 e o valor de U2. Então, vamos lá. Aqui é uma curva de característica de um resistor ôhmico, ela se mantém ali alinhada, constante. Então, vamos lá, ó. Caso crescente, né? Aqui a gente tem valores ordenados. Se liguem, pessoal. Primeiro eu vou calcular o valor da resistência. Como? Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Resistência, portanto, é igual a tensão. Qual que eu vou pegar aqui, professor? Eu vou olhar qual, no caso aqui, são pares ordenados numéricos para eu tirar os valores. Aqui eu tenho 8 e 4. 8 para a tensão, 4 para a corrente. Então, 8 dividido por 4, eu tenho uma resistência de 2 ohms. Então, a primeira coisa, eu já determinei o valor da minha resistência. Agora, eu vou determinar o valor de U2. Para determinar o valor de U2, vai ser resistência vezes o valor da corrente. U2 é igual. Resistência, eu já determinei ela. É de quanto? De 2 ohms. Então, 2... Para o 2, eu tenho uma corrente elétrica de 7 amperes. Então, 2 vezes 7, eu tenho uma tensão U2 de 14 volts. Beleza? E para a gente encerrar esse exercício da hora que a gente tem aqui, que é simples e bem gostoso de resolver, eu vou determinar o valor da corrente elétrica I2. Para isso, eu vou fazer da seguinte forma. Corrente é quem? É a tensão dividido pela resistência. E, portanto, é igual. Tensão, eu vou observar aqui. O par ordenado de 2 está ligado ao 3 para a tensão. Então, vai ficar 3 dividido pela resistência, que ela não muda. No caso, ela vale 2. Então, 3 dividido por 2, eu tenho uma corrente de 1,5 amperes.
Certo, galerinha? Então, certinho, né? Tudo uma conferida aqui pra gente não errar, né? E vocês não tiverem que mandar mensagem pra mim. Mas, galera, uma coisa bem legal que tá acontecendo é que algum detalhe que passa, vocês estão mandando mensagem. Isso eu tô gostando muito disso, muito mesmo. Valeu, de verdade. Agora, vamos lá? Vamos fazer um exercício do Enem agora. Meu Deus, ele é gigante. Pela primeira vez, uma Copa do Mundo será realizada nos países diferentes. O Japão e a Coreia do Sul têm mostrado muito empenho para a realização dessa Copa em conjunto. Apesar das diferenças culturais, esses dois países têm um excelente nível de tecnologia e desenvolvimento. Um dos trunfos da tecnologia nos gramados está nos grandes telões de alta definição, alimentados por um circuito elétrico, e esses telões estão presentes em todos os estádios. Entretanto, a FIFA proibiu as imagens de replay durante os jogos para evitar o constrangimento dos árbitros. Se este telão é alimentado por uma tensão de 110 volts, possuindo uma resistência de 50 ohms, a corrente elétrica que atravessará será de tudo isso para a gente resolver da seguinte forma: ele quer saber o valor da corrente elétrica. Para isso ele apresenta o valor da tensão e da resistência. Vamos lá? Então, exercício 7. Eu quero saber o valor da corrente. E para determinar o valor da corrente, eu divido a tensão pela resistência. Eu tenho uma tensão elétrica colocada no exercício de 110 volts. Dividido por uma resistência de 50 ohms. 110 dividido por 50 vai dar 2,2 amperes. E a gente tem a resolução desse exercício do Enem. No caso, a resposta correta é a letra A. Beleza? Vamos lá, temos mais um exercício sobre a primeira lei de Ohm, depois a gente muda para a segunda lei. Agora o exercício da VUNESP. A energia elétrica por aqui, elétricos elétricos, peixe de água doce da região amazônica, tem de 7 centímetros a 2,5 metros de comprimento e até cerca de 25 centímetros de diâmetro. Na cauda, que ocupa cerca de 4/5 de seu comprimento, está situada a fonte de tensão, as eletroplacas. Dependendo do tamanho e da vitalidade do animal, essas eletroplacas podem gerar tensões de 600 volts e uma corrente de 2 amperes, impulsos que duram cerca de 3 milésimos de segundo. Descarga o suficiente para atordoar uma pessoa e matar pequenos animais. Curiosamente, foi a crença numa eletricidade animal que levou o ser humano a descoberta de umas primeiras fontes contínuas de energia elétrica. Tendo como auxílio os valores de tensão e corrente elétrica dados no texto, o valor da resistência do corpo do peixe é D. Pessoal, esse exercício aqui é um exercício bem interessante, ele traz várias informações pra gente. Aqui eu só deixei a primeira parte, ele tem uma segunda parte, e nessa primeira parte ele quer saber qual que é o valor da resistência. No caso, pra gente determinar o valor da resistência é igual a tensão dividida pela corrente. A tensão elétrica ela já foi colocada no texto, é de 600 volts e a corrente de 2 amperes. Então, 600 dividido por 2, eu vou ter uma resistência elétrica de 300 ohms. Certo, galera? Então, a resposta correta de você assinalar aí será de 300, letra A. Beleza? A gente já vai dar continuidade aí na nossa programação.